Glória a Deus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Quem está feliz com Jesus faz assim. Eita glória, que igreja alegre. Queridos, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui uma vez mais com vocês, nesta rica oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Bispo Rocha. Bispo Rocha, aleluia. Esteve comigo recentemente, foi poderoso o que Deus fez lá. Louvo a Deus por essa amizade, por essa aliança. Louvo a Deus por essa igreja. Estou feliz de estar aqui com vocês. Trago um abraço da nossa igreja lá de Madrid. Quando você for passear em Madrid, esteja conosco lá, vai ser uma alegria recebê-lo lá para cultuar ao Senhor conosco. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Vinícius, da Rede Inspire, que está aqui conosco. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu filho, Pedro Rodrigues. Eu falei, tem o Eliseu Rodrigues, tem o Felipe Rodrigues, agora tem o Pedro Rodrigues também, né? Né, varão? Que bênção. Feliz demais. O filho adorando. Acho que a maior alegria de um pai é ver o filho no altar de Deus. Eu louvo a Deus pela minha família, pastora Lidiane, o Felipe e a Emanuele. 3 filhos lindos que Deus nos deu e nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Também louvo a Deus pela vida, como diz o pastor ontem, do meu secretário adjunto. Irmão Luiz, que é um obreiro que o Senhor nos deu ali em Madrid, que está nos acompanhando também. Graças a Deus. Queridos, antes de dar início à palavra que o Espírito do Senhor colocou no meu coração, permita-me compartilhar algo com você. Nós estamos em uma grande obra, como Neemias, ali na nossa Mais de Cristo Madrid. O bispo esteve lá, nos acompanhou. Nós mudamos de local, alargamos um pouquinho as tendas. Eu estou há um ano, um pouquinho mais de um ano lá, e Deus já nos deu a graça de ir para um lugar um pouquinho maior, com uma estrutura melhor. Mas nós estamos em um desafio muito grande lá, porque estamos fazendo o que vocês fizeram aqui há tantos anos atrás, que é um processo de isolamento acústico, porque nós temos vizinhança em cima, e eu entendo que a igreja está ali para ser bênção e não para incomodar, né? Nós queremos é ganhar aquelas pessoas. Então eu estou empreendendo uma obra desafiadora. Nós estamos em um grande desafio ali. E eu coloquei no meu coração de que esta viagem eu estou fazendo um tour aqui em Portugal. Até domingo nós estaremos lá no Algarve. E tudo que Deus me der de recursos nessa viagem, eu vou investir lá na nossa obra. E Deus me deu um livro e eu trouxe para compartilhá-lo com você. O tema desse livro é Os Segredos para a Prosperidade, os 5 pilares para uma vida próspera e abundante. Esse é um tema que o Senhor me chamou, eu relutei durante um tempo. Eu não queria falar sobre prosperidade, eu não queria falar sobre esse tema, porque sei que é um tema polêmico, complexo. Mas o Senhor me deu a oportunidade de caminhar com alguns mentores. Um deles é o pastor Mike Murdock, pastor americano, que é muito centrado nesse tema, fala sobre sabedoria, já está com 80 e poucos anos, mas uma voz que Deus levantou para as nações, para falar a verdade bíblica, porque enquanto muitos estão deturpando a verdade, existem aqueles que o Senhor levanta para falar a verdade. E nada melhor para você eliminar uma mentira do que falando a verdade. A verdade elimina a mentira. Então Deus me chamou para falar sobre esse assunto e eu entendi que era a vontade dele. Deus me deu conteúdos para ensinar sobre a verdadeira prosperidade bíblica. Porque existe a teologia da prosperidade, que não é bíblica. Mas assim como existe o diabo, existe Deus. E Deus é mais poderoso que o diabo. Então a verdade é mais poderosa que a mentira. Eu ensino neste livro sobre o que é a verdadeira prosperidade bíblica. E eu falo de 5 áreas da prosperidade. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Não é dinheiro? Quando você ouve a palavra prosperidade, você não pensa no dinheiro? Eu ensino que a primeira área da prosperidade é a prosperidade espiritual. Porque sem Deus não existe prosperidade.
E aí nós vamos falando sobre os 5 pilares. O último pilar é o financeiro. E aí eu ensino sobre princípios espirituais e administrativos. Educação financeira é um dos temas relevantes e que leva muitas pessoas a ter crises e problemas financeiros por não ter educação financeira. Então, uma das áreas que eu ensino aqui, quando eu falo do pilar financeiro, é sobre princípios espirituais e administrativos para que você prospere. Rapidamente, para que você entenda, porque a pessoa guarda, é como um avião de 2 asas. Eu falo aqui usando essa metáfora. Um avião não permanece no ar com uma asa só. Uma ave não consegue voar com uma asa só. De um lado nós temos os princípios espirituais. Se você quer prosperar financeiramente, você precisa ser dizimista e ofertante na casa de Deus. É um princípio bíblico, irrefutável. Mas o grande problema é que tem gente que guarda este pilar, esta área, esses princípios. Então ele tem essa asa, mas ele não sabe administrar o que Deus manda. Então ele recebe a bênção dos céus, mas ele não administra e vai embora, e ele não prospera. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta ser um bom administrador, mas não ser dizimista. Então eu ensino sobre isso. Se você quiser adquirir, no final, o irmão Luiz vai estar ali atrás. E você vai estar, além de receber este conhecimento, ser abençoado, você vai estar investindo ali no que nós estamos fazendo em Madrid. Então, uma sementinha que você vai deixar lá, tá bom? Tem o MBA também, se você quiser, e vai ser uma bênção. Glória a Deus por isso. Queridos, por onde eu tenho passado, eu tenho falado algo que eu entendo que para nós que viemos de outro país, a grande maioria, quantos migraram de uma outra nação para cá? Quantos que não são daqui de Portugal? Deixa eu ver. Não são naturais, não são portugueses. Olha, a grande maioria. Quantos portugueses nós temos aqui? Levante as mãos para me ver. Que bênção, glória a Deus. Sabia que nós estamos aqui por causa de vocês? Eu esperava que o glória a Deus fosse um pouquinho melhor. Nós estamos aqui, saímos da nossa nação porque Deus nos trouxe para ganhar vocês, para que vocês estivessem aqui. Eu estou lá ganhando os espanhóis, o bispo está aqui ganhando os portugueses, e se você é de outra nação, você está incluso também nesta obra, nesse projeto de Deus. Agora é importante dizer algo, porque perceba que tem muitos brasileiros aqui, talvez pessoas de outras nacionalidades. Eu tenho ensinado a minha igreja, e Deus tem tocado no meu coração para dizer isso. Nós precisamos entender algo muito importante. Primeiro, você não é um imigrante. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você não é um imigrante. Pastor, o que eu sou então? Você é um estrangeiro. A Bíblia não nos chama de imigrantes. A Bíblia nos chama de estrangeiros. Pastor, qual que é a diferença? Deus me deu uma mensagem sobre isso. Não é o que eu vou pegar, mas só para você entender rapidamente. O imigrante, ele sai da sua nação e ele vai para uma outra nação, normalmente para tirar o que tem naquela nação e levar para a sua nação. Então ele já sai com o coração pensando: eu vou voltar. Eu estou aqui por um tempo. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para conquistar alguma coisa e enviar lá para a minha nação, lá para o Brasil. Porque aqui eu vou ganhar mais, eu tenho outras oportunidades. Tem alguma coisa de errado nisso, pastor? Nada de errado. Desde que seja digno o que você está fazendo, não tem problema nenhum. Você pode prosperar aqui. Aliás, Deus quer que você prospere aqui. Agora, essa é a mentalidade do imigrante. O estrangeiro não. O estrangeiro, ele entende. Biblicamente, você vai ver muitos personagens bíblicos que eram estrangeiros. E todo estrangeiro, quando ele chegou numa nação que não era dele, ele chegou com um propósito de Deus. Ele foi enviado pelos céus para um propósito. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode até ter vindo para cá pensando que você veio para ganhar dinheiro, que você veio para ter mais qualidade de vida, que você veio para ter mais segurança, e tudo isso você pode ter, porque Deus quer que nós vivamos uma vida com abundância. Mas o propósito que te trouxe aqui não é este. Deus te trouxe aqui para que você seja um instrumento do reino dele, para falar do amor dele, para pregar sobre ele, para anunciar o evangelho dele e para ganhar pessoas para ele. O seu propósito é esse. Diga amém.
Então olhe novamente para quem está ao seu lado e diga: você é um estrangeiro. Diga: Deus te trouxe para cá para um propósito. Sabe o que eu tenho percebido? As pessoas que vêm e o coração delas é enraizado onde elas estão. Porque se você veio, você pode até voltar, Deus pode até te enviar de volta. Mas entenda os tempos e as estações de Deus. Não esteja aqui com a cabeça lá. Não esteja aqui o seu coração lá. As pessoas que têm vindo e o seu coração tem sido plantado no lugar, são essas que Deus tem abençoado, porque eles entendem o que é o eis-me aqui, o que é o propósito que trouxe elas para cá. E essas são as que prosperam, porque prosperidade não é só ter resultados financeiros, mas é alcançar plenitude em todas as áreas. Amém? Entenda isso, que isso vai mudar a tua vida, com certeza. E se posicione como alguém que Deus quer usar. Seja um instrumento de Deus. Quando você entende isso, você não fica caminhando mais simplesmente pensando em si mesmo, mas você começa a entender o seu lugar no reino de Deus. Diga amém. Sem perca de tempo, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Eu quero trabalhar com vocês aqui este texto bíblico, onde Jesus, ele vai fazer um milagre sobre a vida de 10 leprosos. Lucas capítulo 17, verso de número 11. Abra sua Bíblia. Quem aqui ama a palavra de Deus, diga amém. Amém. Nós precisamos amar a Bíblia, queridos, porque ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, é a direção de Deus para nós. Por isso que eu amo pregar a palavra e expor a Bíblia Sagrada. Veja o que diz Lucas 17, 11. Vamos ler alguns versículos aqui até o verso 19. E aconteceu que, indo ele quem? Jesus, a Jerusalém. Para onde Jesus foi? Jerusalém. Passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele quem? Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Verso 15. E um deles, quantos? Um, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem votasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Verso 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga amém. Amém. Permita-me expor-lhes aqui a palavra de Deus. Eu quero trabalhar de maneira expositiva, dentro do tempo que nós temos. Nós vamos discorrer aqui até onde o Senhor nos permitir. O tema desta mensagem é A Caminho de Jerusalém. Diga: a caminho de Jerusalém. Vamos para o verso 11. Eu quero pedir ajuda dos nossos queridos da projeção, que deixa a Bíblia exposta na tela. Nós vamos trabalhando texto por texto. Se vocês puderem me ajudar com os versos, que nós vamos também caminhar em paralelo, eu entendo que é importante para que a igreja possa acompanhar lendo a Bíblia. Amém, gente? Perceba então que o verso 11 começa dizendo: e aconteceu que. O que eu aprendo quando eu leio isso? O que o texto está nos mostrando aqui? É que onde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Quando você lê a Bíblia, você percebe que não tem uma vez que Jesus passou por algum lugar que não aconteceu nada. Não tem. Sempre, onde Jesus estava, alguma coisa acontecia, milagres aconteciam, pessoas eram libertas,
A salvação chegava, pessoas eram salvas, porque onde Jesus passa, sempre acontece alguma coisa. Agora, nós também percebemos que não são todos que recebem. Não são todos aqueles que estão no ambiente onde Jesus está, que recebem alguma coisa dele. Mas aqueles que têm fé, aqueles que entendem quem é Jesus, aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus, aqueles que entendem quem Jesus representa, o poder que ele carrega, esses sim, que entendem isso, eram aqueles que recebiam algo da parte do Senhor, que recebiam um milagre. E eu quero lhes fazer uma pergunta, mas quero que você responda com toda a sinceridade do seu coração, se você acredita que isto é verdade. Levante a sua mão, você que acredita que Jesus está aqui nessa noite. Então se você acredita que Jesus está aqui essa noite, e você entendeu que o que eu disse é uma verdade bíblica, e se você tiver fé, então se prepare. Eu quero começar a profetizar aqui nessa noite. Eu não sei o que você precisa que Jesus faça por você. Eu não sei qual é a área que você precisa que o Senhor, Ele olhe para a tua vida. Eu não sei se é uma providência, eu não sei se é uma cura, eu não sei se é um milagre, se é uma porta que você precisa que Ele abra. Mas eu sei de uma coisa: onde Jesus está, milagres acontecem. Pessoas recebem aquilo que Ele tem para entregar. Se você crer, se você tiver fé e se você entender quem é Jesus, se prepare para receber algo dele nessa noite. Eu não quero que isso soe como um jargão, como a intenção de mexer com as suas emoções. O problema é que o tempo está passando e nós estamos nos acostumando com a presença de Jesus. As pessoas estão se acostumando com a presença de Jesus, como se a presença dele não fosse algo poderoso entre nós. Agora, sempre tem aqueles que entendem o que Jesus representa, e são esses que são tocados, que são curados, que são renovados, que são libertos e que recebem algo da parte dele. E não tem a ver sobre se Jesus pode ou não fazer. Não tem a ver com isso. Será que Jesus pode fazer por mim aquilo que eu preciso? Não é sobre se Jesus pode fazer, mas é sobre se você pode crer. Coloca na tela para mim Marcos 9, 21. A Bíblia aqui vai falar de um momento. Jesus está descendo do Monte Tabor. Ele acabara de passar por um momento extraordinário. E os olhos de Pedro, Tiago e João haviam presenciado a transfiguração. Jesus desce e se depara com uma situação caótica no pé do monte. Os outros discípulos haviam ficado. E como eles andavam com Jesus, a expectativa da multidão é que eles também conseguiriam fazer milagres. E a Bíblia vai fazer menção aqui, depois você leia o contexto, de um pai que traz o seu filho, que estava sofrendo há muitos anos com uma possessão maligna. A Bíblia diz que quando Jesus chega, vê aquele alvoroço, o pai revoltado, indignado, brigando com os discípulos, e ele diz: o que está acontecendo? E o pai então diz: eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsassem este demônio do meu filho, mas eles não puderam fazer. Jesus então adverte a todos ali e diz: ô geração incrédula, perceba que o problema está no crer, a falta de fé. E a Bíblia vai dizer no verso 21, Jesus dialogando com aquele pai, ele lhe faz uma pergunta, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Agora olha a chave aqui no 22. O pai então vai dizer: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Perceba, aquele pai está diante de Jesus. E ele pergunta: será que tu podes fazer alguma coisa? A situação aqui é difícil. A situação aqui é complexa. Tem anos que ele passa por isso. Eu vou conjecturar aqui. Talvez o pai dialogue e diz: olha, já levei ele em tudo quanto é lugar.
Já tentei fazer de tudo que o Senhor imaginar. Onde falavam que tinha alguém que poderia ajudar, eu levava. Mas ninguém conseguiu nos ajudar. Aliás, nem os teus discípulos. Será que tu podes fazer alguma coisa? E Jesus vai para o verso 23 e traz uma revelação poderosa que nós precisamos entender. Se você quer receber alguma coisa do Senhor, entenda agora esta verdade que eu vou ler com você. Verso 23, olha o que Jesus diz para ele. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer. Não. O que Jesus está dizendo? A questão não é se eu posso fazer. A questão é, você pode crer? E aí Jesus diz, alguma coisa é possível aquele que crê. É isso? É isso, irmão? Não, quantos aqui crê na Bíblia? Pelo amor de Deus, levanta as duas mãos. Se você crê de verdade. Se você crê na Bíblia, então preste atenção no que a Bíblia vai dizer. Foi Jesus que disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ei, deixa eu ser um profeta de Deus. Pela palavra, eu não vou profetizar o que eu penso, o que eu quero, o que eu imagino. Eu vou profetizar pela palavra. Eu não sei o que você precisa, mas Jesus está na casa, Ele está no ambiente, e Ele está dizendo, tu podes crer? Se podes, então se prepare, porque tudo envolve o que você precisa, o que você necessita. Tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê nessa noite? Sabe o que você precisa para receber o seu milagre? Crer. Só isso. Não precisa de sal grosso, não precisa de amuleto ungido, não precisa de nada disso, irmãos. Tudo o que você precisa é crer. Aleluia. A Bíblia é tão simples, são os homens que complicam as coisas. Vamos voltar para o verso 11. Lucas 17. Diga, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E a Bíblia continua dizendo, e indo ele. Perceba, Jesus estava indo. O verbo ir fala de uma ação. Jesus estava em movimento. Jesus estava caminhando. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Que quando nós estamos caminhando, quando nós estamos em movimento, as coisas acontecem no caminho. Este milagre que vai acontecer na vida destes 10 leprosos, só acontecem porque Jesus estava no caminho. Jesus estava indo, Jesus estava em movimento. Sabe qual é o problema? Porque muitas vezes pessoas não alcançam aquilo que querem, porque às vezes nós ficamos esperando as coisas acontecerem primeiro para depois nós caminharmos. Não, Deus vai falar com alguém aqui. Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um desejo de conquistar, de alcançar algo, mas você fica esperando o recurso chegar para você ir. Você fica parado esperando a situação melhorar para você avançar, e com isso você não sai do lugar. Tem muitas pessoas com boas ideias, com bons projetos. Não, deixa eu perguntar, quem aqui tem um sonho de empreender em alguma área? Você já sonhou, você já desejou? Eu tive em 2024 ministrando um seminário que Deus me deu com base nesse livro, e eu passei em algumas igrejas aqui da Europa, e teve uma igreja que eu passei, o irmão Luiz estava, ele não estava comigo quando eu passei, mas ele estava depois. E eu fiz essa mesma pergunta, e no final eu fiz uma oração para pessoas que estavam travadas, que não conseguiu avançar, que não conseguiu sair do lugar, mas tinha o sonho de empreender. E teve uma pessoa em particular, que no ano seguinte, quando eu voltei lá, o ano passado, ela me procurou. Como é que é o nome dela, Luiz? A do Cris, a esposa do Cris. Do Cris, que a gente estava lá visitar. Poliana, irmã Poliana. Daqui de Portugal, lá de Figueira. Ela me procurou e disse, pastor, eu preciso contar um testemunho.
Há muitos anos eu trabalho de empregada, mas eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio na área da estética. Deus me deu conhecimento, eu fiz cursos, mas eu tinha medo de avançar. Eu pensava que eu precisava de recursos, de condições, e eu vivia travado, eu não conseguia avançar. Naquele dia, quando o Senhor liberou aquela palavra que o Senhor orou, eu senti que eu fui ativada. E eu decidi, eu vou começar com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, como o Senhor disse. E eu comecei. Para a glória de Deus, eu já tenho o meu negócio de estética aqui. Comecei pequenininha, mas já estou empreendendo. Eu fui lá e profetizei para ela e disse assim: não se acomode, não se conforme com o que você já tem. Seja grata a Deus pelo que já tem, mas acredite que Deus pode te dar mais. Você tem potencial. Você pode conquistar mais e você pode avançar. Estive lá agora domingo e ela me levou em um espaço 4 vezes maior do que aquele que ela estava o ano passado. E ela está crescendo, rompendo, prosperando, porque entendeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou sentindo uma veia profética de dizer para você que tem um sonho de empreender: ei, não fique parado, travado, paralisado, esperando o recurso, a condição, aquilo que você pensa que precisa para você começar. Comece a caminhar o caminho, porque no caminho o milagre vai acontecer, as portas vão se abrir, Deus vai fazer com que situações aconteçam para você romper, para você avançar. Diga amém. Então você que às vezes quer melhorar profissionalmente, quer conquistar algo, fica esperando. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Só anda sobre as águas quem tem coragem de dar o primeiro passo. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Jesus está no barco. Pedro está no barco. Jesus está vindo andando sobre as águas. Pedro tem o desejo de andar sobre as águas. Não foi Jesus que chamou ele. Não fique esperando que Jesus te chame para você fazer aquilo que você tem que fazer. Porque às vezes tem gente que fica travado. Mas Deus não falou comigo que eu tenho que empreender. Vai, faz, rapaz. Está no teu coração, você tem um sonho. Faz, coloca diante de Deus. Seja fiel a Deus. Tenha um coração generoso. Coloque o seu coração. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou honrar a tua obra. Porque Deus procura pessoas que têm um coração generoso para serem financiadores da sua obra. E a esses que o Senhor confia as riquezas da terra. Abra um parêntese aqui, depois eu volto em Pedro. Teve um ano que eu estava lascado, quebrado financeiramente, pobre de marré e dó. Eu estava começando a estudar porque eu queria trabalhar na área de treinamentos. Só que eu não tinha condições financeiras de dar o início, de começar. E aí eu estou no meu carro dirigindo, voltando de uma cidade vizinha de onde eu morava. Tinha ido participar de um evento. E eu olhava aquilo que eles falavam e olhava para a minha realidade. E não era compatível, parecia que eu não ia conseguir. Sozinho no carro eu comecei a chorar. E eu fiz uma oração. E eu disse: Senhor, confia em mim. Me dá riqueza, Senhor. Prospera a minha vida. Me abençoa financeiramente, porque na medida que o Senhor me abençoar, eu vou ser um investidor do teu reino e da tua obra. Eu vou investir em missões, eu vou investir na minha igreja. Confia em mim, se o Senhor sonda o meu coração e sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Confia, Senhor. E Deus ouviu. Deus ouviu. Eu vou resumir porque no tempo não dá para contar o testemunho. Deus me abençoou de uma maneira que eu prosperei. Eu comecei a trabalhar com treinamentos para empresários. Eu consegui fazer uma imersão que custava R$7.500 na época, sem um centavo. Porque Deus me deu acesso. Eu consegui uma reunião com o CEO da empresa que fazia o treinamento. E ele era cristão. Eu olhei no olho dele por câmera, por videoconferência. Ele era de Florianópolis, eu do interior de São Paulo. E eu disse para ele: fulano, contei a minha história, falei da minha jornada, falei da oração que eu fiz, e falei: eu sei que Deus ouviu a minha oração, e Deus vai me abençoar.
Se você quiser me ajudar, você vai ser um instrumento de Deus. E eu sei que Deus vai te abençoar também. Se você não quiser, fica tranquilo. Deus vai levantar outro. Mas eu sei que eu vou conseguir. Eu queria que você me ajudasse. Eu não tenho um centavo para fazer esse curso. Mas eu sei que se eu fizer, a minha história vai mudar. Resumo. Ele não podia me dar o curso. Porque ele era muito justo. E muitas pessoas estavam vendendo carros para fazer o curso. Tinha que ir para Florianópolis, passar 4 dias em uma imersão, fazer a imersão e sair de lá e começar a trabalhar com os treinamentos. Ele disse para mim, eu não posso te dar, mas eu vou te emprestar o dinheiro e você vai fazer o curso e você vai me pagar, porque eu acreditei em você. Eu vi verdade naquilo que você falou. Eu fui, fiz o curso, voltei, comecei a fazer tudo aquilo que eu aprendi no curso, porque também não adianta se você não colocar em prática. Você colocar em prática. Eu coloquei. A primeira visita que eu fiz para um casal de empresários para vender o treinamento, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha arrumado uma moto, porque eu não tinha nem dinheiro para abastecer o carro, e tinha um pedágio entre a cidade que eu morava e a cidade que era próxima, que era Ribeirão Preto. E eu ia montar a turma em Ribeirão, que era maior. E eu tinha que pagar pedágio de carro. De moto não tinha pedágio. Eu falei, eu vou arrumar uma moto. E consegui uma moto. Sem dinheiro. O dinheiro só estava no combustível da moto ali. O tanque estava cheio. Eu cheguei e marquei em um posto de combustível uma conveniência para fazer a apresentação do treinamento. E eu gosto muito de café, eu sou mineiro. Tem mineiro aqui? Eita glória. Eu cheguei naquele posto... Era umas 8 horas da manhã. Eu senti o cheiro do café, Bispo Rocha. Eu bati a mão no bolso. Eu não tinha R$1 para tomar um cafezinho. Sabe o que o diabo quis falar no meu ouvido naquela hora? Rapaz, você não tem R$1 para tomar um café e vai vender um treinamento de R$4.500? Você está louco? O que você está fazendo aqui? No momento veio um desânimo, uma tristeza. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembrei da oração que eu fiz. E eu falei, Satanás, para sua vergonha, hoje eu não tenho R$1 para tomar um café, mas amanhã eu vou ter dinheiro para comprar esse posto de combustível aqui. Eu vou vender. Sabe o que aconteceu? Vendi. Meu primeiro treinamento. Não pode aplaudir Jesus, não é para mim não, é para ele. Sem R$1 para comprar um café, eu vendi um curso, um treinamento, uma formação de R$4.500. Eu falei, eita Jesus! Me contive ali, né? E o pior, para de dar desculpa e pensar que você tem que ter estrutura para começar. Deixa eu te falar, sabe como que eu comecei? Eu fazia o marketing, eu agendava a visita, eu era o pré-vendas, como a gente falava na época. Eu ia fazer a venda e eu ia entregar o treinamento depois. Era só eu, irmão. Eu fechei. Teve um dia, eu tinha que formar uma turma. Teve um dia, foi a única vez, que eu fazendo a demonstração, os empresários, vou fechar. Quem vai ser o professor que vai entregar o treinamento? Eu não posso mentir, eu sou crente. Eu disse assim, eu não entendi como é que é o nome dele. Danilo. Explica. Não sou eu que vou entregar o treinamento. Eles me olharam de cima e embaixo. Peraí, você? Tipo assim, você veio vender, é você que vai ser o trainer de um curso desse? Vamos pensar, depois nós te damos a resposta. Não compraram. Mas para a glória de Deus, eu fechei a minha primeira turma. E em 45 dias eu faturei quase R$60 mil. E Deus me prosperou. Para quem não tinha R$1 para tomar um cafezinho, eu cheguei a ter uma retirada mensal de R$50 mil por mês. Deus me prosperou. Deus me prosperou tanto que Deus me levou para Florianópolis. E eu me tornei sócio desse cara que acreditou em mim um dia. Virei sócio dele. Ele abriu uma rede de franquias. Tinha em torno de 120, 150 franquias no Brasil. Eu era dono de uma das franquias, eu conquistei. Eu me tornei o top 10 em resultados, em feedback dos clientes, em vendas, em todas as áreas. Ele começou a olhar para mim.
Até que eu me tornei o número 1 do Brasil. Ele me levou para Florianópolis para palestrar na convenção para toda a rede de franquias. E um dia ele me chamou: eu quero que você seja meu sócio. E isso me levou para Florianópolis. Eu conhecia mais de Cristo. E o Senhor tinha planos. Eu pensava que os planos de Deus eram só para que eu enriquecesse. Deus estava olhando e falando: eu vou te abençoar, mas você vai entregar o teu Isaac, porque eu tenho algo muito maior na tua vida. Eu abri mão de muita coisa, porque eu entendi que eu tinha uma chamada para estar aqui. Mas Deus confiou em mim. Então, queridos, não fique travado. Comece, dê o primeiro passo. Pedro está no barco. Jesus está vindo. Não é Jesus que chama Pedro. Pedro tem vontade de ir. E ele pede: Jesus, eu posso? Claro, vem Pedro. Pedro não tinha chão embaixo. Tinha água, tempestade, vento. Ele não esperou Jesus materializar a água e fazer um chão. Ele deu o primeiro passo e pisou sobre as águas. E a Bíblia diz que ele andou. Pastor, mas Pedro afundou. Não importa, o que importa é que ele caminhou. Eu quero dizer para você: começa, porque Deus vai te abençoar. E se acontecer alguma coisa no caminho, Ele vai estar ali para estender as mãos e te levantar. Mas não seja covarde. Diga amém. Indo ele, para onde que Jesus foi? Para Jerusalém. Aí a gente chega na Jerusalém. Agora, deixa eu dizer algo para você. Eu disse para você ir. Eu disse que Deus vai te abençoar. Mas eu preciso dizer que não vai ser fácil. Eu não posso te enganar. Não foi fácil para mim. Sabe o que eu aprendo quando eu oro para Jerusalém? Que Jerusalém é um processo, pastor. Todos querem viver o propósito. Todos querem conquistar. Todos querem prosperar, mas não quer passar por Jerusalém. Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Levanta a mão só se você se considera. Você que quis levantar a mão. Certeza, levanta a mão de novo. Você se considera... Vixe, metade já não levantou mais. Se nós entendemos que nós somos discípulos, preste atenção no que eu vou te dizer. Todo discípulo, no caminho dele, existe uma cruz. Mateus 16 e 24. Põe na tela para mim. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então, Mateus 16 e 24. Então Jesus disse aos seus... Quem se considera discípulo? Aleluia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você está pensando que você vai viver propósito sem passar pelo processo? Sabe por que Deus está falando isso aqui agora? Porque Deus quer que você entenda que no seu caminho tem cruz. No seu caminho tem que negar a si mesmo. No seu caminho, você vai ter que chegar em Jerusalém. Mas Deus está contigo. E se você crer e passar pelo processo, você vai viver o propósito que Ele tem na tua vida. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus não quer uma geração murmuradora. Porque quem murmura não entra na terra prometida, irmão. Pastor, eu estou no deserto, mas tem uma Canaã preparada para você. É só você crer, continuar caminhando, aceitar o processo e não murmurar. Jerusalém é o lugar da rejeição. É o lugar do sofrimento, é o lugar da cruz. Mas em Jerusalém também tem ressurreição. Tem poder de Deus, tem milagre, tem vida. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus não está caminhando sem rumo. Jesus não está caminhando sem direção. Ele caminhava na direção do propósito de Deus na vida dele. Ei, sabe por que você está aqui? Talvez você já se questionou diante da cruz, diante das dificuldades, diante do processo. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui porque Deus tem um propósito contigo nesse lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Não vou dizer que é para todos, mas essa palavra tem endereço.
Quem receber é porque Deus está ministrando na sua vida. Deus está falando para alguém, não é para todos. Talvez alguns nessa noite. Não volte para trás. Por mais que Jesus sabia o que Jerusalém o esperava, talvez você está aqui e está vivendo um processo difícil. Deus manda dizer para você: viva o processo, porque você vai alcançar o propósito e viver a promessa que Deus tem para você. Não desista. Deus me trouxe aqui de Madrid para dizer para alguém: não desista, não volta. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. O processo está difícil, mas o Senhor é contigo. Você não está aqui por acaso. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai olhar e entender o porquê você passou por tudo que passou. Eu tive que passar por tudo que eu passei para alcançar a promessa que Deus tinha feito na minha vida. Somente creia, diga amém. Quem recebe essa palavra? Jesus tinha um propósito. Ele sabia para onde estava indo. Volte lá no texto de Lucas. Eu já estou encerrando. Capítulo 17. Verso 11. A Bíblia diz que ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus não passa ali por acaso. Ele foi intencional. Ele passou porque tinha um grupo de leprosos que precisavam dele. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Às vezes no caminho para Jerusalém, nós passamos por leprosos, por samaritanos, por rejeitados. E só quem entende a chamada, entende o propósito e entende quem é em Deus, que se coloca à disposição para ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Quantas vezes eu orei por alguém e na verdade era eu que precisava de oração. Então, acorda, pelo amor de Deus. Você que entende quem você é em Deus, independente de você estar no caminho para Jerusalém, está passando prova, aqueles leprosos, rejeitados, aqueles samaritanos que Deus colocar no teu caminho, seja um instrumento, uma voz de Deus na vida dessas pessoas. Você tem que saber quem você é. Verso 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Perceba, quem vem ao encontro de Jesus são os leprosos. Não é Jesus que vai até eles. O problema é que às vezes a gente fica esperando, paralisado, Jesus vir e o milagre cair do céu. Você percebeu que Deus está falando com você nessa noite? Se movimenta. Levanta e vai. Vai atrás do teu milagre. Vai buscar, faz a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, fica tranquilo que Deus vai fazer a parte dele. Mas Deus não vai fazer a sua parte. Eles tiveram que ir. Isso envolve iniciativa. Sabe o que eu acho bonito? Eles estavam em uma condição de lepra. Mas independente da situação que eles estavam, eles têm uma iniciativa de fé, de irem até Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você pode estar desanimado, triste, amargurado, passando por provações. Tenha fé, não deixe de estar indo até Jesus, de buscar Jesus, de estar na presença de Jesus, de estar na igreja. Às vezes a gente está passando por prova, e eu percebo, o crente às vezes em vez de vir na igreja, ele fica em casa. Ele vai para outros lugares. Se você disse que crê que Jesus está aqui, então independente do que você esteja enfrentando, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A partir de hoje, não negocie mais o seu culto. Porque se você não tivesse vindo hoje, e talvez você teve motivos, convites, ou até desânimo, cansaço para não estar aqui nessa noite, você não teria recebido essa palavra. Pastor, mas eu assisto online. Mas é diferente porque o ambiente onde Jesus está é aqui. Quem está no online vai ser abençoado também. Mas aqui é diferente, porque aqui você é tocado por Ele. Então não negocie mais o seu culto. Independente do que você esteja enfrentando, diga amém. Aí a Bíblia diz que eles pararam de longe. Por que eles pararam? Porque tinha uma lei. A lei dizia que nenhum leproso poderia se aproximar das pessoas, porque a lepra é contagiosa. Sabe o que eu acho lindo na vida desses homens? Eles são obedientes. Eles obedecem à lei.
Sabe o que eu quero dizer para você? Toda atitude de obediência leva à bênção. Não, vou repetir. Toda pessoa que entende o caminho da obediência e ela entra pelo caminho da obediência, ela é abençoada. É melhor obedecer do que sacrificar. Verso 13. E a Bíblia diz que levantaram a voz. Não é uma oração silenciosa. É um clamor desesperado. Eles dizem: Jesus, mestre! Sabe o que eu acho lindo? Antes deles pedir alguma coisa, eles reconhecem quem Jesus era. Esses dias, esses tempos, na verdade, já faz um tempo, eu estava no Brasil ainda, pastoreava uma igreja no interior do Paraná. Uma das ovelhas que frequentava a minha igreja, de repente parou de ir na igreja. E eu fui visitar ele. A esposa continuou indo. E ela: pastor, visita ele está desanimado, não quer ir na igreja. Eu fui visitá-lo. E eu disse: fulano, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa que te entristeceu? Você teve algum problema com alguém? Não, pastor. Eu gosto muito do senhor, não tem problema nenhum com ninguém ali. Eu disse: mas por que você parou de ir na igreja? Porque eu cansei. Eu disse: cansou do quê? Jesus não muda a minha vida. Falei: como assim? Não, pastor, eu estou na igreja há 1 ano. E eu esperava que eu fosse prosperar, que eu fosse mudar de trabalho, que eu fosse conquistar as coisas. Eu estou vendo pessoas avançando e eu não saio do lugar. Quer saber? Eu cansei de ir na igreja, pastor, porque Jesus não faz nada por mim. Eu disse: irmão, pelo amor de Deus, você precisa entender uma coisa. Reconheça quem Jesus é. Ele não tem obrigação de fazer nada por nós, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele deu a vida dele na cruz para que nós tivéssemos vida. Então pelo amor de Deus. Para de barganhar com Jesus e dizer: se o Senhor não fizer, eu não vou ser crente mais. Para! Estes homens, antes de pedir, eles reconhecem quem Jesus era. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar vitória. Mas você não pode estar aqui por aquilo que Ele vai fazer por você. Você tem que estar por quem Ele é. Eles reconhecem Jesus como alguém que pode mudar a realidade deles. Perceba, eles não fazem promessas, barganhas, discursos. O que eles fazem? Um clamor sincero. Eles clamam, eles gritam, eles pedem. Isso me faz lembrar de outro leproso. Eu vou terminar aqui. Lucas capítulo 5 e verso de número 12. A Bíblia fala de um outro leproso. E o texto bíblico de Lucas diz: e aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Mais um leproso que não olha para a sua realidade, mas ele olha para aquele que tinha o poder de mudar a sua realidade. E ele vai até Jesus. E quando ele vê Jesus, ele prostra com o rosto em terra e pede: Senhor, se quiser, podes purificar. Perceba, quando ele vê Jesus, ele se prostra e ele pede. Pastor, é errado pedir? Claro que não. Mateus 7,7, peçam e lhes será dado. Pedi e dá-se-vos-á. Não tem nada de errado em pedir. Agora, o que eu acho interessante nessa passagem desse leproso, não é na verdade o que Lucas vê, é o que Mateus vê. Esse mesmo texto, narrado por Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no verso 1 e no verso 2, tem um segredo aqui muito forte. Eu termino aqui. Mateus vai dizer que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2: e eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem todos estão vendo os momentos em que você está adorando. Lucas não viu a adoração dele, mas Mateus viu. Eu quero dizer para você: o céu está de olho na sua adoração. Aleluia. Outra verdade que eu vejo aqui, que Mateus enxerga, quando a Bíblia diz que ele se aproxima e adora. Sabe o que eu acho lindo?
ele adora enquanto ainda é leproso. Meia dúzia entendeu. Presta atenção, eu vou fechar aqui. Ele não tinha sido curado ainda. Ele não tinha recebido aquilo que ele veio buscar do Senhor. Mas a Bíblia diz que independente de ter a sua vida resolvida, ele adora do jeito que ele está. Porque ele sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que ele adora enquanto está leproso. E a adoração leva ele a ser curado da lepra. Eu quero profetizar nessa noite. Independente de Jesus já ter mudado a tua realidade, a tua história, resolvido o seu problema, ou feito o milagre que você está buscando, continue adorando. Adore pelo que Ele é. Adore pelo que Ele é. Adore pelo que Ele é. E você vai ver Ele fazer um milagre na tua vida. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, fica de pé. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, vou partir lá para o final. Um daqueles 10 que foram curados voltou. O voltar demonstra um ato de gratidão. Ele reconhece o que Jesus fez. Ele poderia continuar vivendo a sua vida, mas ele decide voltar. Sabe o que eu aprendo aqui? Gratidão é um ato profético que nos leva a novas conquistas. A pessoa que é grata pelo pouco que Deus já está fazendo, ela abre portas para que Deus faça mais na vida dela. O problema é que tem gente que vê Deus fazendo pouco, mas não enxerga. Porque o alvo dele é algo maior. E não tem nada de errado em você ter um alvo em algo maior. Mas você precisa reconhecer as pequenas conquistas. As pequenas coisas que Deus está fazendo por você. Sabe o que eu aprendo? Quem agradece por aquilo que recebeu, se posiciona para aquilo que virá. Para coisas maiores que poderão vir para a sua vida. Agora, eu fecho aqui. Gratidão não é sinônimo de conformismo. E eu preciso te dizer isso. Preste atenção em algo que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Eu entendi a gratidão desde muito novo. E eu sempre fui grato a Deus. Nesse dia que eu estava no posto e eu não tinha R$1 para comprar o café, eu era grato a Deus porque eu estava ali e tinha uma oportunidade diante de mim. Então eu não foquei naquilo que eu não tinha. Eu foquei naquilo que Deus poderia fazer por mim. E aquilo que Ele já estava fazendo. E eu sempre fui grato. Agora, o fato de eu ser grato por aquilo que eu já tenho não pode fazer com que eu seja conformado, porque senão eu vou viver uma vida medíocre. O que é ser medíocre, pastor? É aceitar a média. A gente pensa que mediocridade é um palavrão, né? Pô, o pastor chamou fulano de medíocre, está xingando, está ofendendo. Não, irmão, ser medíocre é se conformar com a média. E eu preciso dizer para você, aqueles que não se conformarem em viver na média, Deus tem algo maior para a sua vida, para você conquistar. Você pode conquistar, se você entender isso. Então seja grato, mas não conformado. Veja o que Jeremias diz. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? Jeremias 29:11. Porque eu sei e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Diga assim para quem está ao seu lado: o plano de Deus é que você prospere. Então seja grato por tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Mas tenha sonhos maiores. Acredita que Deus pode te levar a lugares maiores. Isso não é pecado, não. É o diabo que fica tentando colocar na cabeça das pessoas que é errado você pensar maior, que é pecado você desejar conquistar mais. Quem disse isso? Onde isso está escrito? Não deixe que nada tire de você a gratidão nas pequenas coisas, mas não pense que você está limitado àquilo. Deus tem coisas maiores para a sua vida, e se você crê, você pode conquistar. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê a maior manifestação para adorá-lo. Glória a Deus. Deixa eu orar por você.